Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Estamos olhando na Palavra de Deus para conhecer, para encontrar e conhecer a verdade. Muitas vezes no nosso mundo atual, a verdade não é popular, não é bem-vindo, não é bem recebido, mas isso não muda o fato que é a verdade. Quantos de nós tem passado um momento na nossa vida que olhamos para uma pessoa, observamos a vida de alguém e pensamos, bom, se alguém é espiritual, seria fulano. Seria fulana. Não, meu tio é assim, assim, assim. Aquele pastor, aquele bispo, aquele profeta, aquele fulano, fulana. Se alguém conhece a Deus, ou se alguém tem poder espiritual, tem que ser fulano. E depois descobrimos, não é assim não. Recentemente, estava ouvi nas notícias, quando eu estava num lugar e a televisão tinha as notícias lá, ouvindo sobre um pastor que ficou preso por coisas que um pastor nunca deveria fazer. Às vezes são os líderes ou os exemplos espirituais que todo mundo espere um certo comportamento que depois descobrimos foi falso. E no Mateus 23, vemos Jesus cobrando um grupo de líderes espirituais justamente para isso. Que eles fingiram ser algo que o Deus encarnado, Jesus Cristo, por conhecer muito bem o coração do homem, ele poderia dizer, você pode enganar a todo mundo, mas Deus vê tudo. Em realidade, cada um de nós podemos ser um fariseu de uma maneira ou outra. Cada um de nós há uma propensão de colocar uma fantasia para todo mundo ver que não é necessariamente a realidade, uma demonstração honesta do homem interior. Em Mateus 23, Jesus pregava forte. Porque houve pessoas que andavam frente de todo mundo como foram homens e líderes espirituais. E Jesus, vendo o coração, disse, vocês são falsos, são hipócritas. Ai de vocês. E uma coisa da pregação de Jesus deu uma oportunidade à pessoa parar de fingir ser algo e verdadeiramente se converter. Mesma oportunidade que cada um de nós temos hoje. Vamos continuar aqui em Mateus 23 e gostaria de dizer como nas outras vezes. Avisar a você, meu amigo, minha amiga, não seja como os fariseus. Em Mateus 23, aqui, versículo 25, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus cobrava os fariseus, e você e eu, nós temos que tomar cuidado de não cometer o mesmo erro. Limpamos o exterior, fazemos uma limpeza geral, mas só do lado externo. E não cuidamos, não nos preocupamos, não tomamos tempo para fazer a mesma coisa por dentro. E Jesus cobrava os fariseus porque estava errado no seu pensamento. Eles se esforçaram muito de cuidar bem do exterior e não levantaram nenhum dedo para trabalhar no coração, no homem interior. E Jesus disse para eles, vocês são cegos. Primeiro tem que trabalhar no interior e depois no exterior. Toma cuidado de não andar como o fariseu. Como é que o fariseu anda? Ele só se preocupa no externo, no visível, no que outros seres humanos podem observar ou podem ver. Essa é uma marca de fariseu que no comportamento deles o coração está corrompido, está contaminado, está injusto, está desonesto, invejoso, cobiçoso, avarento. Mas o externo, eles vão para a igreja toda semana, vestidos bem, todos arrumadinhos. Eles querem que todo mundo saiba que eles estão dando dízimo ou oferta.
No exterior, eles parecem bem, mas o coração está podre. E um problema do fariseu é ele pensa que o importante é cuidar da parte externa. E há pessoas neste mundo, e às vezes nós carregamos um fardo religioso pesado, incômodo, porque nós estamos somente preocupados no que o outro ser humano pode ver de nós. O que as pessoas vão observar, e nós queremos ter as roupas espirituais, nós queremos ter uma maneira de andar ou de se comportar em frente de todos, que eles vão pensar que nós somos gente boa. Que eles vão pensar, que eles são espirituais. Que eles vão respeitar o nosso esforço religioso. Mas é como Jesus tinha falado em Mateus 6, que tudo que os fariseus estavam fazendo, eles fizeram para ser visto pelos homens. Era uma religião somente externa, 100% externa. A religião, a prática, o ritualismo deles nunca atingiu e não fez nada no coração. E meu amigo, se você pode seguir uma religião, se você pode seguir ou continuar numa certa filosofia ou ideologia, que deixa a sua aparência admirada por todo mundo, mas nunca transforma o coração, esse é um grande sinal que algo está errado. O fariseu, ele cuida bem do exterior. Ele sabe as frases para repetir. Ele sabe como os cristãos falam um ao outro. Ele tem uma Bíblia. Ele pode encontrar uns versículos, umas passagens. Ele conhece os versículos bem conhecidos que todo mundo conhece. Ele canta as músicas espirituais, mas o coração está podre, porque nunca abriu o coração para deixar o Filho de Deus entrar e transformar a vida dele. Fazer dele uma nova criatura. Jesus disse aqui que o interior deles, número 2 aqui, o problema é que eles se cuidam só do exterior. Mas aí, segunda coisa, Jesus declarou como estava a condição do homem interior deles. Cheio de rapina e de intemperança. O que significa intemperança? Quando temos temperança é que nós temos domínio próprio. Sabemos como controlar os nossos apetites, controlar os nossos desejos, controlar os nossos pensamentos. Um homem intemperado é um homem que não tem controle de si mesmo. Esse rapina eles estavam o quê? Sempre desejando mais e mais e querendo mais e mais. Jesus declarou que os fariseus se importavam muito em ganhar a admiração e respeito da sociedade ao seu redor. Assim eles andaram. E eles tinham apetite para aquela honra, aquele respeito, aquela fama nos olhos de todo mundo. Era um desejo deles que nunca se saciaram. E que por dentro estes homens não tinham controle ou domínio. Por toda aquela semelhança, aquela aparência de disciplina religiosa, espiritual, no dia a dia, dando a aparência que foram homens bem controlados e disciplinados. Jesus disse, eu vejo o coração. Vocês não têm controle, não. Vocês estão fora de intemperados. Não tem a temperança que é o fruto do Espírito. E quando nós nunca somos transformados de dentro para fora, assim andamos. E trabalhamos, e nos esforçamos, e nos dedicamos, e fazemos votos, e prometemos um monte de coisas. Senhor, me ajude com isso, eu vou me esforçar mais. E há muitas pessoas que vocês se desviaram do caminho da verdade, porque você ficou desanimado e frustrado, porque você dizia, um filho de Deus, uma filha de Deus deve andar assim. Um filho de Deus não deve ter tanta luta e briga contra essas paixões carnais. E por que eu continuo tendo? E por que eu sigo lutando e perdendo a batalha? E eu não sei porque eu sempre estou com esses problemas e esses pensamentos perversos. E eu estou fazendo o meu melhor. Eu vou para o culto.
Eu vou para aquele centro, eu participo naquele show, eu canto as músicas, eu estou fazendo a mesma coisa que outras pessoas fazem, mas eu continuo com aquela mesma vontade e apetite. Eu não entendo por quê. Será que você só fez uma limpeza externa e nunca deixou o Espírito de Deus entrar, te perdoar e honestamente, verdadeiramente, completamente te purificar? Será que você nasceu de novo ou você só passou nova mão de tinta na casa por fora? Se nós não tomamos cuidado, podemos passar a nossa vida dando a aparência de ser alguém que realmente nós não somos. E no dia do julgamento chegaremos e dizemos: Senhor, Senhor, mas eu não fiz isso, aquilo, a outra. Nunca vos conheci. Não vive como um fariseu. Não seja como um fariseu. A última coisa aqui, o aviso de Jesus aqui. Ele disse, vocês cuidaram do exterior. Ele disse, mas o interior ainda está podre. Então o quê? Se eu não quero ser um fariseu, se eu não quero seguir essa receita errada, se eu não vou me manter corrompido por dentro e enganando a mim mesmo e os demais que estão observando a minha vida, então fazer o quê? A terceira coisa aqui nos dá a receita. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Uma coisa importante, Jesus deixa claro aqui. Se eu só limpei o exterior do copo, o copo não está limpo. Uma verdadeira limpeza começa por dentro. E não importa o que eu faço no exterior, se nunca deixou Deus limpar e purificar o interior. E há pessoas que mudaram seu estilo de viver, se vestem diferentemente agora. Eles não falam como antes. Eles não vão aos mesmos lugares que antes. Mas eles nunca têm se arrependido do pecado deles, reconhecido a sua necessidade de receber Jesus Cristo como salvador pessoal. Eles estão vivendo uma vida religiosa, ou disciplinada, ou rígida, externamente falando, mas nunca receberam o perdão, a salvação da alma, pela graça de Deus por meio da fé. Aquela pessoa ainda não iniciou o processo de limpeza, porque tem que começar por dentro. Jesus falou aos fariseus, se vocês realmente são sinceros, para de cuidar do exterior, tem que trabalhar primeiramente no interior. E isso vai passar a fazer uma limpeza total do corpo todo. Começa no lugar certo. Se nós queremos ser honestamente, atualmente, verdadeiramente limpos, começa no coração. Começa no homem interior. E nós precisamos chegar ao ponto quando paramos de trabalhar para impressionar o ser humano e sejamos honestos com Deus. Senhor, eu sou pecador, merecente do inferno, mas eu sei que Jesus Cristo morreu para pagar o preço do meu pecado. Eu preciso da salvação. Senhor, eu não consigo me justificar. Eu não consigo entrar no céu pela minha justiça. A minha religião não adianta nada. Preciso de Ti. Entre no meu coração. Perdoe meu pecado. Lava-me, purifica-me, Senhor. Como Davi rogou no Salmo 51. Quando nós deixamos a Deus nos purificar e limpar no coração, daí dará certa a outra limpeza da vida que queremos fazer. Mas tem que começar por dentro. Meu amigo, pode ser que você tenha anos assistindo cultos, ouvindo pregações. Pode ser que toda semana você assiste um vídeo, um devocional, algo nas redes sociais ou na internet, ou que você vai a um lugar onde você sempre ouça uma pregação e você chega lá bem vestido e arrumadinho e todo, mas se você nunca recebeu o perdão de todos os teus pecados, me perdoe, mas você é como um fariseu. O exterior do corpo está limpo e dentro do corpo está podre, está sujo ainda. Porque só Jesus pode fazer aquela limpeza do coração.
E a Bíblia diz que possamos ser perdoados, justificados, transformados por Ele, não pelas nossas obras de justiça. Nós precisamos chegar ao ponto de entender. Não adianta nada eu convencer todo mundo ao meu redor que eu estou bem, que eu estou santo, que eu estou limpo e chegar ao final desta vida despreparado. Precisamos ser honestos com nós mesmos e com Deus. Cada um de nós precisamos de um Salvador. Romanos 3 deixa bem claro, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviarem e juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Quem anda como fariseu está enganando a si mesmo. Mas quando somos honestos conosco mesmo e com Deus e pedimos a Ele, Ele venha, Ele nos perdoa, Ele entra no coração, Ele começa a trabalhar, Ele nos purifica, Ele nos limpa. E a limpeza que começou aqui começa a passar ao resto da nossa vida, ao resto do nosso ser. E depois andamos arrumadinhos não para convencer a ninguém, mas como testemunho do processo que começou no coração. Não seja um fariseu. Não passe a sua vida só cuidando do exterior e nunca resolvendo o problema do pecado no coração. Só Jesus pode te ajudar. Só Jesus pode te limpar. É por isso que Ele veio. É por isso que Ele morreu. Derramou o sangue puro dele. O livro de Hebreus deixou bem claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É por isso que Jesus morreu da maneira que Ele morreu. Para depois oferecer a você e a mim perdão total, uma limpeza total, uma transformação do nosso ser. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus quer transformar a sua vida e só Ele pode transformar. Arrepende-se da sua suficiência, do seu caminho, do seu entendimento. Crê na verdade. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não anda como fariseu. Nós nunca conseguiremos limpar o interior do corpo. Só Deus pode fazer isso. Mas temos que seguir a receita bíblica. Se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco. Te mostramos pelas Escrituras como Deus quer purificar e limpar a sua vida totalmente. E sereis livre da consequência do teu pecado. Adotado na família de Deus. Uma vida transformada. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe.